Olá pessoal, estou encaminhando um vídeo a pedido de muitos clientes aí em relação ao que aconteceu com o mercado financeiro a partir do fim de agosto, a partir de setembro. Como outubro continuou tendo os mesmos reflexos do mês de setembro, então eu aguardei um pouquinho mais para mandar um vídeo para os senhores para explicar por que o mercado financeiro derreteu em setembro e parte de outubro, né? Então esse aqui é um vídeo para a gente falar um pouco dos investimentos no segundo semestre. O que foi que afetou as nossas aplicações financeiras? Bom, o problema é o seguinte, a gente teve estresse político, tanto interno quanto externo, a questão da retomada do crescimento econômico global, né, são questões econômicas, e nós também estamos na iminência de ter uma segunda pandemia na Europa, né, parece que a Irlanda já decretou lockdown lá, por essa segunda onda, e talvez a gente vai ter algum problema sanitário de novo. O problema da pandemia que tá se alastrando de novo na Europa, ela não afetou as aplicações agora, mas dependendo do desenrolar disso aí, ela pode afetar aí lá em dezembro, janeiro, né? E querendo ou não, se teve uma segunda pandemia lá, por que não pode ter no Brasil de novo? E assim vai, né? Bom, vamos falar então o que afetou as aplicações nossas em setembro e agora em outubro. Nós tivemos a questão do estímulo econômico nos Estados Unidos. Tanto lá quanto aqui, nós estamos discutindo a questão do governo ajudar financeiramente a economia, né, para ver se retoma o crescimento. E o Donald Trump começou a ter alguns embates com o Congresso americano em relação ao valor desse estímulo econômico. Inicialmente ele foi meio contra fazer um acordo com os congressistas, mas assim que ele viu que o mercado financeiro retraiu e atrapalhou um pouco a questão da corrida eleitoral para ele, no dia seguinte ele já resolveu suspender. Ele resolveu voltar a negociar com o Congresso um alívio econômico para os americanos, né, para ver se reativa a economia. O problema deles lá está sendo o seguinte: dia 3 de novembro, agora, daqui a uma semana e pouco, vai ser o resultado das eleições. As pesquisas mostram que o candidato, que é o Biden, ele está na iminência de ganhar essa eleição. O Trump, em tese, pode perder ela. Por conta da pandemia, inclusive, a eleição nos Estados Unidos está sendo através do correio. As pessoas estão votando e mandando voto pelo correio. E o Trump está querendo que essa ajuda econômica, ele queria, né, que essa ajuda econômica ela chegasse aos americanos antes do dia 3 de novembro, para ver se ajudava na campanha eleitoral dele. Pasme, ele é um republicano. A presidente do Congresso nos Estados Unidos é uma democrata, então são oposições. Entre eles, não está tendo muito choque em termos de negociar esse estímulo econômico. O problema estão sendo dois senadores, que são republicanos, que é da base do Donald Trump, que não está aceitando esse pacote que está sendo negociado. Em tese, os dois republicanos, que é do mesmo partido do Donald Trump, está atrapalhando a eleição dele. Porque evidentemente que essa ajuda antes das eleições pode ajudar na campanha dele, né? E aí isso atrapalha o mercado financeiro. O mercado financeiro ele gosta de previsibilidade, ele não gosta de incerteza. Então essa incerteza se o dinheiro vem agora, vem depois, quanto que vem, isso acaba causando estresse, acaba causando o derretimento do mercado. Podem ver que no dia seguinte lá, quando o Trump resolveu renegociar com o Congresso essa ajuda aos americanos, as bolsas na Europa e no mundo inteiro voltaram a catapultar ganhos, né? E até mesmo o Donald Trump com o Covid-19, isso afetou, pelo menos durante uns 3, 4 dias, o mercado financeiro. A questão se o presidente ia continuar participando das eleições ou não, isso aí afetou um pouco o mercado. Saindo um pouco dos Estados Unidos e olhando internamente, o problema maior nosso está sendo o orçamento da União. Está sendo a extensão do auxílio emergencial. O que nós estamos tendo aí? O governo está querendo estender esse auxílio emergencial até março de 2021. Ótimo. Só que o Congresso Nacional deu um cheque em branco para o governo federal poder gastar com relação à pandemia sem se preocupar com o teto de gasto, sem se preocupar com os limites de gasto, né, da LRF e tudo. Só que esse cheque em branco ele vence agora 31 de dezembro. Então qualquer coisa que o governo faça para o ano que vem
em relação à pandemia tem que entrar dentro do orçamento agora. Você não tem esse cheque em branco mais para poder fazer auxílio emergencial, né, aquela coisa toda. E aí o governo está estudando então, cogitou estender o auxílio emergencial e mexendo nos precatórios e mexendo nos recursos do Fundeb, tirando um pouco da educação para passar para custear o auxílio emergencial e diminuindo um pouco os precatórios também para financiar o auxílio emergencial. Essa redução no precatório vai ser tão grande que o orçamento, se não me engano, estava definido esse ano 56 bilhões para precatório. E aí estou cogitando então o ano que vem o orçamento diminuir para 16 bilhões para precatório. Que são ações judiciais que a gente acaba entrando aí às vezes contra os governos, né? Quer dizer, isso era a ideia do governo, mas você tem um ministro da economia que depois ele deu uma entrevista dizendo que era contra você destinar parte dos precatórios ou até do Fundeb para esse auxílio emergencial, para a criação do Renda Cidadã. Não confunda o Renda Brasil com o Renda Cidadã. O Renda Brasil vai ser uma alteração do Bolsa Família. Estão querendo alterar o Bolsa Família e vai chamar de Renda Brasil. O Renda Cidadã vai ser uma extensão do auxílio emergencial. Só que o Renda Cidadã vai ter que entrar no orçamento agora, não tem mais esse cheque em branco para o ano que vem. Paulo Guedes foi contra. E aí o ministro do Desenvolvimento, o Rogério Marinho, depois deu uma entrevista falando que não, o governo vai dar um jeito de fazer isso sim. E ele desmentiu o Paulo Guedes. E aí o Paulo Guedes ficou sabendo, a imprensa chegou para ele e falou isso, aí o Paulo Guedes ficou indignado e falou que se o Rogério Marinho falou mal dele, é porque o Rogério Marinho é um despreparado, um desleal e um fura-teto. Então vocês imaginam o que acaba acontecendo com o mercado. E aí, para acalmar os ânimos, o Paulo Guedes, junto com o Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara dos Deputados, fizeram jantar para reforçar o equilíbrio fiscal, falar que não, ano que vem não tem nada de furar teto de gasto, o governo vai continuar na caminhada de gastar dentro do que ele pode, dentro dos limites, né? Nada de elevar os gastos, né? Bom, o Congresso, ele defende a gente prorrogar o auxílio emergencial para o ano que vem. Minha opinião, nós vamos ter o Renda Cidadã o ano que vem, isso aí é certo. O Congresso está querendo continuar a dar esse estímulo, né? O problema está sendo que agora ele vai ter que entrar dentro do orçamento, vai ter que mexer nisso aí. E aí, para tentar meio que fazer um contraponto, fazer aquela visão técnica, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz que não há como fazer gastos num país com situação fiscal frágil sem comprometer o crescimento. Então ele já está alertando o seguinte, para tomar um cuidado para definir de onde vai sair a receita para o Renda Cidadã, para a extensão do auxílio emergencial, porque isso pode afetar o crescimento do país. Afetou o crescimento do país, o cara de fora já não vai querer investir aqui. Ele quer investir vendo que vai ter retorno. A consequência foi essa. O mercado começou a temer um crescimento e risco fiscal. Risco fiscal é aumentar demais as despesas e a gente não aguentar bancar isso aí. Começaram a discutir, inclusive, que a área econômica, né, o ministro Paulo Guedes está perdendo força, e começaram a ter o temor do novo risco Dilma. Esse risco Dilma seria o governo começar a aumentar gastos e o país não tem como pagar isso aí. E teoricamente, o governo que entrou agora, ele entrou defendendo que não. Ele vai... Aliás, o teto de gasto, ele começou em 2016 com Michel Temer. Michel Temer que definiu o teto de gasto para educação, para várias áreas, né? E o governo Bolsonaro está vindo para continuar essa política. E não continuar o Estado, né, fazendo aquela política expansionista de injetar dinheiro na economia. O problema não é você injetar dinheiro na economia, o problema é você injetar aquele dinheiro que não tem. Ontem, por exemplo, eu vi uma reportagem do pessoal do IBAMA, que eles receberam um anúncio de uma verba federal para combater as queimadas na Amazônia, no Pantanal, só que o IBAMA não gastou nem metade desse dinheiro. O presidente do IBAMA deu uma entrevista dizendo o seguinte, que nem metade do dinheiro também chegou, só houve promessa dos recursos.
Então por isso o novo risco Dilma. A gente começar a prometer aquilo que não vai conseguir cumprir, financeiramente falando. E aí o Tesouro Nacional sofreu o risco de liquidez. Nos últimos 18 anos, pela primeira vez, o Tesouro Selic fechou o mês negativo. Tesouro Selic é a LFT, é um título público do governo federal. Ele é atrelado à Selic, aquela coisa que a gente fala, ele nunca dá negativo, mas em setembro fechou negativo. Vocês podem ver aqui, ó, nessa reportagem, que essa aplicação é apontada por entre 10 economistas como ótima opção para compor sua reserva de emergência, porque ela nunca dá negativo. Só que fechou setembro com queda de 0,46%, parecido com o fundo IMAB5, por exemplo. Bom, o coordenador-geral da dívida pública, ele diz que o mercado de títulos públicos está passando por um reajuste nos preços e isso vai se estabilizar. Pode ser, mas eu acho que não vai se estabilizar em 1 ou 2 meses, não. E aí o mercado começou a discutir isso aqui também, ó. Se a taxa Selic ela já não pode estar abaixo do limite mínimo. Se o Banco Central não baixou demais a Selic, além do que deveria. O mercado começou a discutir isso aí. E por que o mercado está discutindo isso? Começou a ocorrer no Tesouro Nacional, já que os investidores estão vendo que o governo está começando a prometer aumentar a despesa e não vai ter dinheiro para isso, então para emprestar dinheiro para o governo, eu vou exigir dele uma taxa maior. Então com a Selic a 2%, ninguém vai querer emprestar dinheiro para nós. Por isso que o Tesouro Selic, ele acabou tendo um deságio no mês de setembro. E outubro também está tendo. Bom, aí para acalmar os ânimos, o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, ele ainda falou o seguinte, não, que ainda há espaço para cortar juros, mas se tiver vai ser pequeno. Eu não acredito não. O próprio Copom, o Comitê de Política Monetária, assim que ele foi reduzindo a Selic, reduzindo, quando ela estava mais ou menos 10,5, eles já estavam acenando que ia começar a diminuir ela e aí esperar um pouco para ver como que o mercado ia se comportar. Porque nós nunca experimentamos uma economia nossa com a taxa de juros tão baixa igual está agora. Então não dá nem para você falar assim, como que vai suportar a economia? Nós nunca passamos por isso. Nós estamos passando por experiência agora. E aí parece que essa experiência vai afetar a Selic para o ano que vem. Já está afetando agora. E lembrando que quarta-feira, dia 28, já tem reunião do Copom, acho que é a penúltima do ano. Eles devem manter a Selic a 2%. Apesar de já ter gente achando que o risco de aumentar está grande. Tá, e o desempenho dos investimentos em 2020, então, depois dessas informações todas? Como eu falei para os senhores, em setembro todo mundo rendeu negativo, com exceção do dólar. O dólar é o único que quando o bicho pega na economia, ele catapulta e passa a render positivo. Inclusive o ouro, que também é um porto seguro, aí, como está na reportagem, ele também rendeu negativo em setembro. Ele rendeu menos 1,61%. E aí, como eu falei para os senhores, dos fundos IMAs, a gente tem um índice que chama IMAS, que ele mede o comportamento da taxa Selic, dos títulos públicos atrelados à Selic. E aí ele fechou com a perda de 0,27% no mês de setembro. Esse aqui é o IMAS, para os senhores entenderem. Vocês estão vendo que ele, acima dessa linha escura aqui, ele é positivo, abaixo é negativo. Desde 2013, diariamente, ele sempre rende positivo. Sim, ele é atrelado à Selic. À medida que o governo aumenta a taxa Selic, esse índice sobe. À medida que o governo começou a reduzir a taxa Selic, o retorno diário do IMAS começou a diminuir, até chegar na casa agora dos 2%. E no mês de setembro, como os senhores estão vendo aqui, o IMAS deu negativo, mesmo com a Selic positivo. Quem comprou uma LFT, que é um Tesouro Selic, né, é o título público atrelado à Selic, para vencer em 2025, ele perdeu 0,46% de rentabilidade. Mas como assim, se ele é pós-fixado e a Selic está em 2%? Como que dá negativo? O que aconteceu é o seguinte, já que a gente não pode reduzir essa taxa de juros, já que ela está em 2%, o mercado exigiu que o governo desse um deságio no preço do título público. Depois de 18 anos, ocorreu a marcação ao mercado em um título pós-fixado. Marcação ao mercado, os senhores sabem que a gente só tem em fundos
pré-fixado. Pós-fixado não. Mas a gente teve marcação ao mercado de um fundo pós-fixado no mês de setembro. Beleza. O problema é que isso também vai afetar os fundos atrelados ao DI. Por quê? Porque os fundos atrelados ao CDI, eles compram título privado atrelado ao CDI ou ao Selic, ou título público, que no caso é o Tesouro Selic, LFT, que é atrelado a Selic ou DI. Então, com isso, os fundos DI também deram negativo, todos eles. Tá, e isso vai continuar? Vai continuar. Essa reportagem que eu achei aqui, ó, é um economista chamado Marcelo D'Agosto. O que ele analisou? Ele pegou 180 fundos de investimento e ele viu que nos primeiros dias de agosto, 3 fundos DI estavam negativos. Isso representava quase 2% de 180 fundos. O mês de setembro, que a gente viu que os fundos DI deram negativo, no começo de setembro, ele viu que 55% deles deram negativo. E agora, em outubro, nos primeiros dias de outubro, 92% dos fundos DI deram negativo. Ou seja, os senhores vão ver rentabilidade negativa em fundo DI em setembro, agosto, e eu acredito que um pouquinho em novembro também. Mas como assim? Nunca dá negativo, né? Pois é. O problema está sendo isso, como eu falei para os senhores, é as incertezas do mercado. O mercado já está começando a ficar com receio do risco fiscal, da gente começar a aumentar a despesa e não conseguir pagar. E isso está começando a ter desencontros. Se a gente for comparar aí, por exemplo, a DBGG, que é a dívida bruta do governo geral, o DBGG é a dívida bruta que a gente tem do governo federal, estadual e municipal. Então é a dívida de todos os governos. Vocês podem ver, ó, que a gente tinha essa dívida rolando entre 55% e 60%, né? A partir de 2015, a gente perdeu o controle disso. Um dos motivos do impeachment da presidente Dilma foi isso. A gente começou a aumentar demais a dívida bruta do país e não estava tendo... a gente não estava tendo assim, um horizonte onde isso ia acabar. E aí fechou 2016 devendo 72% do PIB, seria essa a ideia. 2019, a nossa dívida bruta, vamos resumir assim, seria de quase 79%. Em tese, a gente está devendo 79% daquilo que produz, do PIB. E a previsão é que a gente deve fechar 2020 praticamente devendo todo o PIB, 100% dele. Então, a nossa dívida bruta do governo geral deve fechar próximo de 100%. Ou seja, nós estamos aumentando a nossa dívida bruta. Um adendo aqui. Todos os países em 2020 estão aumentando demais sua dívida bruta por conta da pandemia. Os governos tiveram que injetar dinheiro na economia para ver se não deixava ela quebrar, né? Então, esse aumento de 100% agora é até aceitável, vamos dizer assim. Só que o mercado quer ver o quê? Quer ver que em 2020 a gente vai reduzir isso. E com essa discussão de estender o auxílio emergencial para 2021 e sem ter uma fonte de receita confiável, está gerando o risco está gerando essa incerteza no mercado, a gente não conseguir pagar o que deve. É como falei para os senhores, né? Então a gente começou Tá, peraí, escapou aqui, que me deu pau na minha tela aqui, voltando. Tá, olha só, os senhores viram como que a dívida está aumentando. No primeiro quadrimestre de 2020, janeiro, fevereiro, março e abril, o governo teve que bancar 358 bilhões em títulos públicos. Está previsto para o ano que vem, para o quadrimestre de 2021, a gente tem que pagar 643 bilhões de vencimento em título público. Como assim vencimento em título público? Não tem esses fundos que vocês aplicaram aí? Caixa Brasil Título Público 2021, BB Previdenciário 2021, então. Está comprando título público, que o ano que vem vão vencer, e aí os senhores vão querer receber o dinheiro de volta. Só que esse vencimento para o ano que vem vai ser o dobro do que foi em 2020. Ou seja, nós vamos ter uma despesa muito maior, que equivale a 15% do nosso PIB, e sendo que a gente está querendo inventar um gasto a mais, que é a questão de estender o auxílio emergencial. Então isso está gerando essa incerteza no mercado. Isso aqui é uma reportagem que eu achei bem interessante,
que é desse economista chamado Alexandre. O que ele está mostrando aqui? Isso aqui é a taxa de juros, a linha preta é a taxa de juros em 2019. Seria a taxa Selic que o pessoal está prevendo. Então, quer dizer, se você comprar um título público para vencer daqui a um ano, em 2019, a taxa dele era mais ou menos 4,5%. Hoje, a taxa de juros de um título para vencer daqui a um ano está quase em 3%, então uma taxa menor. Só que o mercado já está prevendo, aí ó, dia 16, já está prevendo que com essas incertezas da gente pagar o que deve, ele já começou a aumentar a taxa de juros futura. A gente começou a ter uma taxa maior. Só que a taxa de curto prazo ela está menor. Ela não está condizente com essa elevação aqui, ó. Por isso acabou acontecendo um deságio. Por exemplo, em 2019, você tinha título público que vencia daqui a 10 anos, que o governo prometia pagar 7% de juros. Aqui, está aqui embaixo, né? Agora não, os títulos que o governo está emitindo para vencer daqui a 10 anos, o mercado não aceita comprar se o governo não oferecer pelo menos 8,3%. Então, no estudo desse economista, a Selic deveria estar hoje em 3,75% e não em 2% como ela está agora. Então, como a Selic está em 2%, o que o mercado exigiu? Um deságio nas LFTs. Nós tivemos marcação a mercado em título pós-fixado, coisa que a gente não tinha há 18 anos atrás. Por que há 18 anos atrás, em 2002, a gente teve marcação a mercado em fundo que paga o CDI, por exemplo? Porque em 2002, por força de lei, a gente começou a fazer a marcação a mercado. Então, como estava começando, o mercado ainda estava se ajustando a isso, a gente teve marcação a mercado, inclusive em fundos que pagam taxa Selic. Aí, ó. Mas isso foi lá em 2002. Passou, nunca mais tivemos isso. Só que agora nós tivemos. Com a taxa de juros tão baixa e o mercado exigindo uma taxa maior, como você não pode mexer na taxa da LFT, o mercado exigiu um deságio, uma redução no preço do papel, do título. Bom, isso aqui é alguns fundos de investimento que eu peguei, que os regimes próprios aplicam, atrelado a DI e Selic. Observe aqui o fechamento de setembro. Aí, ó, o BB Previdenciário Fluxo, que é o mais conservador de todos eles. Não rendeu nada, ele ficou 0%. O BB Previdenciário Perfil rendeu 0,02% em setembro. O Caixa Brasil Título Público deu menos 0,18%. Sendo que o CDI rendeu 0,16% em setembro e a poupança 0,12%. Por que o Caixa Brasil Título Público deu menos 0,18% e o BB Perfil deu 0,02%? O BB Perfil ele tem um pouco de papel privado, enquanto o Caixa Brasil ele só tem título público, todas LFT, todas Tesouro Selic. Como ele está cheio de papel público, e a gente viu que teve deságio, por isso ele sentiu mais a pancada. Já o Caixa Brasil referenciado aí, não, ele tem um pouquinho de papel privado, por isso ele deu 0%. E aí vai, né? Eu coloquei vários fundos aqui para os senhores verem que não é só Banco do Brasil e Caixa, não. O Bradesco também sofreu com isso, os fundos do Itaú, do BNB, que é do Banco do Nordeste. Esse fundo Amazônia personalizado, que é do BASA, que ele é muito conservador, ele deu 0,10%. Isso é um fundo muito conservador, deu negativo. Bom, como eu estou falando desde o ano passado, que fundo de ações, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, não é à toa. Porque agora até fundo DI está dando negativo. Nós vamos ter que começar a aprender a diversificar a nossa carteira. Vamos dar uma olhada então no comportamento dos índices de renda fixa, né? Os IRFM, DK2 e IMAB. Bom, antes de decretar a pandemia, a gente teve os índices, né, rachando e dar dinheiro aí. O IMAB 5+, que é o mais arrojado de todos eles, a gente vê que ele teve um crescimento bem robusto aqui, né? Ó, de propósito, eu coloquei o que é verde, é conservador, de amarelo, laranja, aquilo que é moderado, e os de vermelho, aqueles que são arrojados. Quanto mais arrojado, mais escuro. E aí, na quarta-feira de cinzas, rapaz, Brasil é abençoado, né? Na quarta-feira de cinzas, a gente descobriu a primeira pessoa com pandemia. Quer dizer, passou o carnaval, o ano começa, né? E
E aí descobrimos que tinha alguém com coronavírus. Isso derreteu o mercado financeiro. Todos os investimentos foram e desabaram. O mês de março foi o pior mês de 2020. E a partir de março até o fim de agosto, a gente teve uma recuperação boa dos investimentos. Ó, os fundos IMAB 5 mais recuperando bem, o IRFM é o que rendeu mais em todos eles, e o nosso fundo conservador está aqui, né? Ótimo. Só que aí veio agora agosto e setembro, e aí teve aquelas notícias que eu falei para os senhores, a questão de eleição americana, eleição no Brasil, a questão do estímulo econômico, né, que ninguém está se acertando como oferecer isso para 2021. E aí acabou que as aplicações financeiras, elas tiveram uma devolução de ganhos, agora em agosto, setembro, e outubro começou a se recuperar. Em setembro agora, deixa eu passar mais aqui. Vamos dar uma atenção especial a essa parte aqui. Então, olha só. No ano, o IDK2, por enquanto, é o investimento que está dando o maior retorno para nós, que é o laranja aqui, ó. Ele está rendendo 5,65%. Depois nós temos o IMAB5, que é o amarelinho aqui, que está rendendo 5,01%. Eu acho que agora está sacramentado aquilo que eu falo para todos vocês, né? Tenha bastante na sua carteira, IMAB5 e IDK2. Porque é aquilo que ajuda a bater meta atorial, e a hora que o bicho pega na economia, é o que cai menos. Então, bastante IMAB5 e IDK2 na carteira, índices conservadores. Aí nós temos o IRFM, que está rendendo 4,74%. E como ele é 100% pré-fixado, essas incertezas acabam afetando bastante nele. Então, o IRFM eu recomendo a gente dar uma quietada com ele. O IRFM1, que é o nosso Porto Seguro está dando negativo também, hein? Rendeu 3,42% no ano. E aí o IMAB fechou tudo isso aqui até o dia 21 de outubro, até a quarta-feira passada agora. O IMAB voltou a ficar na casa positiva, da 0,29%. E o IMAB5+, está aí com perda de 3,15%. Chegou a ter um ganho aqui no início de agosto, mas acabou devolvendo parte desse ganho. Vamos dar uma atenção nessa parte aqui do gráfico. Então aqui, analisando agosto agora, o que aquelas notícias lá com o Trump, com a questão do auxílio emergencial, acabou afetando nós. Então a gente vê que quanto mais arrojado, mais sentiu a pancada. Se a gente analisar somente de agosto a outubro, o resultado é o IDK2 rendendo 1,29, o IMAB5 0,76, o IRFM1 rendendo 0,39% em 3 meses, o IRFM dando menos 1,18, o IMAB dando menos 2,30 e o IMAB5+, rendendo 4,75%. Isso aqui é só de agosto a outubro agora. Muitos clientes ficaram pedindo para a gente orientação em setembro e agosto. Recebi o dinheiro aqui que estava aplicado na caixa, devolveu um fundo, ou recebi repasse, aplica onde? Para todos, a gente recomendou aplicar em fundo de ações. Teve muitos que ficaram com receio de aplicar em fundo de ações, porque não gostam. A resposta minha era a mesma. Acredite em mim, aplicar em fundo de ações está menos arriscado que aplicar em título público. Bem mais. E os senhores vão ver o reflexo disso quando fechar outubro agora. O Ibovespa está rendendo em outubro na casa de próximo de 10%. E aí vamos olhar agora a renda variável. Então a renda variável também sentiu a pancada, derreteu bastante aqui, conseguiu se recuperar, e aí veio as notícias que eu falei com vocês mais cedo, no início do vídeo, e aí o Ibovespa também devolveu o ganho. Só que assim, os senhores precisam começar a analisar que quando a gente tem esse tipo de queda, isso é bom, porque fez com que o mercado financeiro, as ações ficaram mais baratas. É interessante a gente aplicar para aproveitar essas subidas aqui, ó. Por exemplo, o Ibovespa, no acumulado do ano, ele está menos 13%. Então, quer dizer, ele tá mais barato do que estava no começo do ano. Compensa os senhores aplicarem. E os investidores, no começo do ano, eles realmente estavam destinados a aplicar em ações. Olha só, em janeiro, a gente tinha 16 bilhões de investidores institucionais, como fundo de pensão, regimes próprios, no mercado acionário. No mês de fevereiro, isso já aumentou para 32 bilhões. Olha como o pessoal injetou dinheiro no mercado. Injetou dinheiro na bolsa. Sim,
porque a renda fixa agora vai começar a render cada vez menos e agora começou a dar até negativo fundos DI, que nem era para fazer, nem dar negativo, né? Vamos dar uma atenção também em agosto, aqui, ó, esse pedacinho, agosto, setembro e outubro. Então, comparando o Ibovespa com o IRFM1, a gente vê que a bolsa chegou lá em 30 de setembro, fechou a dar menos 1,10%, e até no fechamento do dia 20 agora, já recuperou boa parte dessa queda e está em menos 2%. Quer dizer, você praticamente ganhou 6% aqui, ó. Todo mundo que pediu orientação para a gente para aplicar agora em setembro e outubro, e seguiu as orientações nossas de aplicar em fundo de ações, conseguiu esse ganho aqui. Como eu falei, acredite, aplicar em fundo de ações vai estar menos arriscado do que aplicar em renda fixa. Ó, no gráfico como você do Ibovespa, o Ibovespa já está bicando para cima. Aqui, os índices IMAX, que são atrelados a título público, eles estão meio que andando de lado ainda, no mesmo período. A diferença do Ibovespa, como é que ela está guinando para cima. Bom, pelo que eu passei para os senhores viram então o seguinte: o problema dos índices IMAX é porque nós estamos aumentando os gastos, vou dizer assim, não estão querendo criar impostos, né, para aumentar a receita. Então nós fatalmente vamos ter que aumentar a taxa Selic. Por conta da inflação não, porque se a gente pegar o IPCA, só esse pedacinho aqui, a gente vai ver que quem está destoando o IPCA é alimentação e bebidas. O problema da inflação estar muito alta é porque nós estamos tendo um descasamento entre a lei de oferta e demanda. Por exemplo, como nós tivemos essa interrupção no consumo, né, a gente parou de produzir, de consumir, teve que ficar quieto em casa, os produtores de arroz, principalmente do Rio Grande do Sul, vendo que ia sobrar arroz, o que eles fizeram? Venderam a produção para fora. Passou a exportar a produção de arroz. Agora, no segundo semestre, que a gente voltou a consumir de novo, o preço do arroz aumentou. Por quê? Porque não tinha mais arroz no mercado interno. Todo ele já está prometido vender para fora. O que nós fizemos? Passamos a importar arroz de fora. Nós estamos comendo arroz da Tailândia, viu? Então, quer dizer, a inflação, esse aumento que está tendo agora, na minha visão, é só um choque entre oferta e demanda. Já nós vamos conseguir reequilibrar de novo. A tendência também, por exemplo, a carne encarecer, porque além desse choque, com as queimadas, a gente já tem uma diminuição do pasto. Então acaba que o produtor acaba gastando mais com ração. Isso acaba aumentando o custo dele. Automaticamente vai refletir o preço no preço da carne, né? E nós temos o final do ano chegando, Natal, isso acaba aumentando o consumo. Não deixa de ser, é uma notícia ruim a gente vê que a inflação, quem está pipocando é alimentação e bebidas, mas por um lado a gente vê que quem está afetando mesmo é ela, mas por conta desse choque de lei de oferta e demanda, que já a gente vai reequilibrar de novo. A inflação não está tão alta assim, ela está, mas minha visão é momentaneamente. A meta de inflação estipulada pelo Banco Central é o IPCA fechar esse ano em 4%. Se você pegar o IPCA dos últimos 12 meses, ele está em 3,14%, está abaixo da meta. E a previsão de alguns economistas, né, baseado no relatório do Boletim Focus, do Banco Central, é o IPCA fechar esse ano em 2,65%. Aquela máxima, sempre que a inflação aumenta demais, a gente aumenta a Selic, né, para controlar o consumo. Nós não estamos precisando aumentar a taxa Selic por conta da inflação, mas corremos o risco de ter que aumentar a Selic porque o mercado está exigindo que o governo aumente a taxa de juros para continuar emprestando dinheiro. Se a gente não fizer isso, vai continuar a LFT, né, o Tesouro Selic, continuar tendo um deságio. Então nós vamos continuar vendo o fundo DI dando negativo, sem parar. É o que o Copom escreveu, eu não lembro qual ata do Copom que foi, acho que foi no meio do ano mais ou menos, quando ela chegou a 2,5, foi ali que eu li isso, que eles falaram que ia começar a diminuir porque eles queriam ver como que a economia brasileira ia se comportar com uma taxa de juros tão baixa dessa. Nós estamos acostumados com Selic a 14%, 18%, né? Nunca 2%. Bom, e aí para tentar acalmar o mercado, ou eu falei para os senhores, dar aquela palavra de sensatez, a gente tem algumas entrevistas que o Roberto Campos Neto deu,
em relação à inflação e juros. Ele está jogando para o governo federal, né, fazer a política fiscal para reequilibrar as contas do governo. Ele não quer que a gente faça isso mexendo na política monetária, que é a função dele. Nós temos duas formas de equilibrar as contas do governo. Ou a gente mexe na política fiscal, que é ou reduz gasto ou aumenta a receita com impostos, ou a gente mexe na política monetária, que seria o quê? Já que você está aumentando a despesa, então vamos começar a aumentar a taxa de juros para pegar mais dinheiro emprestado. Só que aumentar a taxa Selic nesse momento que a gente está precisando reativar a economia, precisando recuperar o tempo perdido, né, que ficou parado, é um tiro no pé. Se você aumentar a Selic agora, então quer dizer, o governo, literalmente o Banco Central está na sinuca de bico. Por conta da inflação, ele não é obrigado a mexer na Selic, que é o principal motivo dele mexer na Selic, mas por conta desse crescente risco fiscal, ele pode ser obrigado a aumentar a taxa de juros para poder satisfazer o mercado. Está sombrio a aplicação financeira? Mais ou menos. O FMI, eles divulgaram um relatório que a previsão para a economia global está menos sombria do que eles tinham previsto no começo desse ano. Por exemplo, por mais que a gente tenha uma segunda onda de coronavírus, hoje a gente já sabe trabalhar melhor com o coronavírus. Por exemplo, apesar dos Estados Unidos estar tendo uma segunda epidemia, e mais ou menos a quantidade de contaminação está muito parecida com a primeira, mas o número de mortes está bem menor. Porque a gente está aprendendo a lidar melhor com essa doença. Está na iminência de sair a vacina, né? Inclusive começou até a ter briga agora entre os governantes aí. Quem que vai querer... Qual vacina nós vamos utilizar, né? Inclusive, o mercado financeiro já está lançando fundos BDR. BDR é atrelado à indústria farmacêutica que está produzindo a vacina para o coronavírus. Vai sair quando? Bom, não sei. Mas eu acredito que pode ter algum ruído que vai fazer esses BDRs subirem e descerem, mas uma hora você vai achar a vacina. E aí é a hora que o negócio catapulta, né? Então, não está sombrio o mercado financeiro ainda, para o ano que vem. Só que os senhores vão ter que abrir a cabeça. Vão ter que começar a aplicar um pouco mais em fundo de ações. Tem muito regime próprio que não aplica nisso. Vai precisar começar a aprender. Porque os senhores estão vendo que até o Porto Seguro, que é renda fixa, está dando negativo. Não vai ter como fugir disso. Beleza, pessoal? Então, assim como eu falei para muitos no começo aí de setembro, acredite em mim, aplicar em título público está mais arriscado agora do que fundo de ações. Bem mais. E eu acho que isso aqui já vai ser também a tônica da nossa política de investimento para 2021. Nós vamos ter que começar a olhar com mais carinho esses fundos IMAB para o ano que vem, dependendo do desenrolar entre o governo federal e o Congresso com relação a esse auxílio emergencial. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23, né, de outubro. Eu estou vendo uma reportagem aqui que o governo federal já tá vendo utilizar dinheiro de fundo federal que é sobra. Dinheiro que não utilizou aí para deixa eu ler aqui, para aviação civil, para garantia de exportação, para estabilidade do seguro rural, fundo para desastre naval, dinheiro que não utilizou, que está parado, então o governo está pensando em utilizar esse recurso para sustentar o auxílio emergencial para o ano que vem. Eu acredito que isso aqui vai ser uma notícia boa, se ela desenvolver, né? Porque você não vai mexer no Fundeb, não mexe nos precatórios, né? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a paciência dos senhores e até a próxima.